regalo de Rainbow. Está ahí. Bueno, ahora sí arrancamos con Luis Gustavo de Nardín, doctorando de URGS de Porto Alegre, presidente de Alianza CIPA, para hablar un poco sobre manejo de praderas y verdeos de invierno. Como siempre digo, si no se entiende algo del portugués, estamos acá siempre para traducir, y lo que precisen, digo, no duden en preguntar. Obrigado, Edson. Queria inicialmente agradecer a oportunidade, ao convite de poder estar participando desse evento, que é o primeiro workshop. Para a gente é uma grande satisfação de poder estar compartilhando um pouco dos resultados que a gente vem gerando na pesquisa, né, na instituição, na URGS. Como o Edson falou, sou doutorando em ciência do solo. Desde que eu fiz mestrado também lá na URGS, desde que eu entrei no mestrado, eu sempre trabalhei com sistemas integrados, que é o sistema arroz-ganaderia, né, em terras baixas. E é uma grande satisfação poder estar compartilhando e conversando com essa troca de experiência um pouco aqui com vocês. Hoje eu vou falar então sobre sistemas integrados. Vocês vão ver que eu vou usar a sigla CIPA, que é de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, mas também em alguns momentos vou usar Integração Lavoura-Pecuária, que é o ILP. E é tudo a mesma coisa, né, pessoal? Na verdade, um tem um termo um pouco mais técnico, o outro um pouco mais científico, mas tudo é sobre produzir grãos e produção animal numa mesma área, em rotação numa mesma área. E hoje eu vim trazer um pouco para vocês um pouco do manejo desses sistemas, falar um pouco da contribuição do animal na melhoria do solo e também no rendimento dos cultivos, aqui principalmente falando dos cultivos do arroz e da soja em rotação. Para baixo? É que o computador não tá, tem que trocar ali. Troca pra gente. Pode tirar o de cima ali. Pode. Nunca ia funcionar. Aí, somente com um breve roteiro para vocês entenderem o que a gente vai abordar um pouco mais aqui. Inicialmente eu vou falar um pouco dos sistemas de integração, por que e como fazer, principalmente no ambiente arrozeiro, nas terras baixas, daqui do sul do Brasil e também do Uruguai. O manejo da pastagem em sistemas de integração, é preciso adubar, né? Qual o retorno dessa adubação nas pastagens que a gente tem tido, principalmente falando na melhoria do solo e no rendimento do arroz e da soja. Alterações no sistema, principalmente falando no solo, né? O que há de diferente da integração lavoura-pecuária. Falar dos benefícios da adoção, e aqui eu também vou falar um pouco de alguns resultados que a gente tem em ambiente de terras altas, tanto com solo mais argiloso quanto com solo mais arenoso, e também em terras baixas, na qualidade do solo e na produtividade dos cultivos, falando um pouco da eficiência de uso dos nutrientes e do conceito de adubação de sistemas, que eu vou falar um pouco mais para o final para vocês. Então, não tem como a gente começar falando de terras baixas sem falar do cenário atual da produção de arroz, né? A gente acompanha, vocês com certeza sabem melhor do que eu, quem é produtor de arroz, do recente avanço que a gente teve, a evolução que a gente teve na lavoura arrozeira, com o aumento da produtividade, principalmente em função de diversas técnicas, né, diversas ferramentas proporcionadas pelo manejo integrado, a partir de novas variedades que surgiram, adequação do solo, mudança da época de semeadura, e isso afetou muito a resposta do arroz, principalmente a adubação nitrogenada, e a nutrição de plantas, como também o manejo da água. Além disso, práticas não só de construção, mas de manutenção da lavoura, que asseguraram, né, para que a gente pudesse chegar ao potencial, atingir o potencial produtivo das variedades novas de arroz, como controle de doenças, de insetos e de plantas daninhas. Tudo isso foi um grande avanço na pesquisa e, sobretudo, na extensão, porque fez com que os produtores conseguissem ter acesso a essas novas tecnologias, mas atualmente, a lavoura de arroz ela tem sido muito sim questionada, principalmente quanto à sua sustentabilidade econômica. Se a gente for ver o aumento do custo de produção, 2013, 14 estava em torno de R$ 4.800, R$ 4.890, subindo para 5.700, 6.700. Mas isso aí não está muito atualizado. 2015, 16, pessoal, hoje está pior.
Hoje continua aumentando cada vez mais o custo de produção da lavoura de arroz. Isso acompanhado da cotação de arroz, que tem uma variabilidade muito grande. Então a gente tem lá em setembro, outubro, preços chegando a R$50, quando chega abril, maio, baixa para 39. Né? Isso não são dados que não são tão atuais, mas se a gente pegar os últimos dados lançados pelo IRGA, que eu falei ali que não era tão atual, de 2015 e 2016, dados de 2018 e 2019, custo de produção R$8.900 da lavoura de arroz, custo médio. R$8.9 mil, quase R$9.000. Se a gente pegar a produtividade média, 152, 150 sacos por hectare, quanto dá isso? Em torno de 58, 57 o saco, o custo por saco. Então, se a gente não produzir mais do que isso, a gente está perdendo dinheiro. Se a gente for olhar o preço médio pago em abril de 2019, R$39,40 o saco do arroz. Então, o que a gente vai fazer? Vai ir para a rua, vai pedir para aumentar o preço? Não, a gente tem que pensar em alternativas de tornar o sistema produtivo de arroz mais sustentável. Se não é pelo aumento da produtividade com o mesmo custo de produção, é diminuindo o custo de produção. É aumentando a quantidade de produto gerado na minha propriedade com o mesmo recurso que eu estou utilizando, com o mesmo custo de produção, se é que é possível. E é por isso que eu trago para vocês um pouco mais dessa temática dos sistemas integrados. Como é que a gente pode explorar cada vez mais isso para trazer benefício para o meu sistema produtivo? Acompanhado disso, vocês sabem melhor do que eu também, todos os problemas que a gente tem tido recentemente, com toda a resistência de plantas daninhas, principalmente arroz vermelho, capim arroz, isso só tende a piorar. Eu digo para vocês, infelizmente, só tende a piorar com o tipo de sistema, com o tipo de manejo que a gente está tendo hoje ainda na lavoura de arroz. Porque esse é o nosso manejo tradicional. Embora toda a metade norte do estado, do Rio Grande do Sul, no Brasil, tenha se adequado e tenha investido em sistemas conservacionistas, em plantio direto, em tentar reduzir o banco de semente de daninhas, em tentar controlar isso, nós aqui no sul, nós no arroz, isso aqui é comum, né? A gente já tem lá no nosso experimento, que eu vou falar um pouco mais para vocês mais adiante, a gente tem introduzido o plantio direto e a gente tem tido benefícios gigantescos, enormes, com a ausência do revolvimento, ou com o mínimo revolvimento e com a rotação de culturas. Mas, infelizmente, isso é um cenário ainda atual na lavoura de arroz hoje no estado. E acredito que no Uruguai não seja diferente. Se a gente for ver, teor de matéria orgânica do solo, né? Hoje a primeira apresentação eu consegui vir, eu estava no carro dirigindo, mas eu consegui escutar por Facebook, vim escutando, muito bem abordado. Nosso tipo de solo, solos arenosos, a principal riqueza que a gente tem como fonte de nutrientes e retenção desses nutrientes é a matéria orgânica do solo. Que eu trago para vocês um dado com mais de 44 mil amostras do IRGA, que é o principal laboratório de análise de solo do Rio Grande do Sul, que analisa solo dos produtores de arroz, que recebe, analisa de graça, gratuitamente, essa análise química do solo. O que nos mostram? Em 2 períodos, de 2009 a 2012, essa coluna mais vermelha, e a laranja de 2012 a 2016. Ou seja, ao longo do tempo, o que aconteceu? Porcentagem dos solos na faixa baixa, ou seja, com menos de 2,5% de matéria orgânica. Se a gente for pegar as regiões produtoras de arroz, que ainda têm maior fertilidade do solo, maior teor de matéria orgânica, que são as regiões da fronteira oeste da campanha, aumentaram significativamente a porcentagem dos solos na faixa baixa do teor de matéria orgânica. Ou seja, é normal nas outras regiões eu já ter um teor mais baixo dessa matéria orgânica, mas as regiões que eu ainda tenho um solo mais fértil, eu estou degradando com o solo. Eu estou cada vez mais piorando a qualidade do solo e diminuindo o teor de matéria orgânica. Então vamos pensar em alternativas a gente reverter isso. Como eu falei, em resumo sobre o atual cenário então da produção de arroz, tem sido questionado o nível de sustentabilidade da lavoura de arroz, principalmente pela falta de diversidade, vulnerabilidade econômica, resistência de plantas daninhas, como eu falei, degradação tanto química quanto física e biológica do solo e alta dependência de insumos. E como alternativa, é o que eu trago para vocês repensarem e tentar inserir ou tentar repensar novos modelos de integração lavoura-pecuária. Quais são os principais subsídios que eu preciso ter para ter um sistema de integração lavoura-pecuária nesse ambiente de terras baixas?
O que a gente acredita, pessoal, é que por ser um sistema conservacionista e para eu ter todos os benefícios desse sistema, eu tenho que ter 3 pilares. O primeiro é o plantio direto, o segundo é diversificação de culturas, e aqui entra principalmente o cultivo de pastagens no inverno e o cultivo da soja em rotação com arroz, em áreas que permitem essa rotação, e por fim a inserção do componente animal no sistema. E aí eu vou trazer para vocês bastante resultado mostrando o que isso me possibilita, o que isso me traz de benefício para o meu sistema produtivo. Diversificação de culturas, como eu já falei, a soja, ela tem um grande aumento aqui, até o ano de 2013, 14, 15, parou nos 300 mil hectares por aí. Hoje o IRGA está cada vez mais pesquisando, está cada vez mais incentivando a entrada da soja em rotação, criando alternativas, pesquisando cultivares mais tolerantes, mais suscetíveis, né, na verdade, ao ambiente alagado, mas ainda tem uma grande resistência. A gente traz, principalmente porque esse ainda é um cenário bastante visto por aí de lavouras de soja nesse ambiente arrozeiro. Tradicionalmente tem produtor que não está acostumado a produzir soja nesse ambiente, mas isso aqui principalmente são problemas por drenagem que eu nem vou falar, porque vocês já tiveram essa baita palestra antes, que foi muito bem colocada aí. A gente precisa saber drenar culturas de sequeiro em ambientes de terras baixas. Senão, a gente está comprometendo todo o potencial que a gente pode ter de diversificação nesses ambientes. Mas, quando a gente tem uma lavoura pré-estabelecida, a união dos dois, que seria do plantio direto com a rotação de culturas, ela é muito benéfica para a cultura da soja. A gente vê aí um sistema conduzido 16 anos aqui, ó, em plantio direto, no experimento do IRGA. Quando eu coloquei soja na rotação, eu não trouxe os dados para vocês, desculpa, mas esse experimento de longo prazo de plantio direto nos mostrou que a gente precisava 14 anos conduzir o arroz em plantio direto para ele produzir mais do que o convencional. Somente arroz, sem rotação de culturas, só deixar de revolver o solo. Aí isso foi muito questionado pelos produtores, né? Vocês querem que a gente coloque o plantio direto e eu vou 14 anos ficar produzindo menos do que se eu tivesse um preparo convencional. Né? Depois, isso aí eu vou falar um pouco para vocês o que é o principal problema de só ter a prática do plantio direto. E por isso que é tão questionado por muitos produtores. E que quando eu rotaciono com culturas ou quando eu coloco o animal no inverno, eu posso ter esses benefícios já no primeiro ano. Mas para a soja, como não precisa de nitrogênio, que é o que a gente acredita que é o principal nutriente limitante, a soja produz muito bem e ela se beneficia do plantio direto a longo prazo. Produz aí 3,3 toneladas por hectare, enquanto a outra no convencional 1,9. E agora falando sobre o terceiro componente que eu falei, que é a pecuária. O que acontece quando a gente coloca a pecuária junto com o plantio direto e junto com rotação de culturas? Mas antes disso a gente tem que ver qual pecuária que a gente está falando. Porque se eu falar para vocês de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária não é nada novo. Na verdade, no cultivo do arroz é uma prática histórica que muito tempo vem acompanhando o cultivo do arroz. Por muito tempo o produtor vai lá e coloca o animal para comer a soca do arroz, para comer o rebrote, para comer a palha, se aproveitar. Então não é nada novo. Mas qual pecuária que a gente está falando? Não é dessa pecuária que eu estou falando com vocês. Não é da pecuária em que eu só coloco vaca para comer palha de arroz e deixo o inverno todo sem nada lá. Essa pecuária ela não traz benefício direto que eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem que repensar qual pecuária que eu estou falando. Né? É essa aqui? Não. Essa é a pecuária tradicional e que por muito tempo a gente tem no cenário das terras baixas. Né? Em que eu dou um peso muito maior para a lavoura, o meu custo de produção todo está na lavoura e a pecuária ela está lá, de quase que uma subsistência. É uma prática muito mais exploratória que eu só coloco algum benefício no cultivo do arroz. O que a gente quer, isso é que a gente tem que pensar, pessoal, que nós que decidimos o que a gente vai servir para o animal. E a gente vai tirar todos os benefícios do sistema se a gente servir mais. Né? Então a oferta de forragem é um conceito crucial e eu vou mostrar para vocês. Só que para a gente saber manejar, a gente tem que ter pastagem. E aí, a pastagem que eu estou falando é essa pastagem. O sistema de integração que eu estou falando é esse sistema. Isso aqui é uma foto tirada pelo Felipe Carmona lá no experimento de cristal, que é onde eu conduzi todo o meu mestrado e estou conduzindo meu doutorado.
E esse é um sistema que eu estou falando em que a gente dá o mesmo peso. A gente não fala em só lavoura e a pecuária é o segundo plano. Não, a gente dá o mesmo peso para as duas atividades. Mas será que eu preciso adubar a pastagem? É ela que pega o residual da minha lavoura. Isso é o produtor falando, por que eu vou botar a pastagem e não responde a adubação? A minha lavoura eu sei que responde, se eu botar 50, 100 quilos de nitrogênio, o arroz vai produzir. Mas a pastagem, será que responde? Quanto que eu ganho mais de carne se eu adubar? Quanto que eu produzo mais de pasto se eu adubar com 50, 100 quilos de N? Às vezes falta até informação para a gente que nos mostrem que realmente vale a pena adubar. Então, vamos ver. A pastagem de azevém, pós-lavoura de soja, lá com o produtor dizendo, não, a pastagem vai pegar toda a adubo, ainda mais soja, imagina quanto que a minha soja não deixa para a minha lavoura. Tira todo o nitrogênio do ar, não exporta tudo, vai deixar para a pastagem. Pastagem em sucessão, pós-lavoura não adubada. Pós-lavoura adubada, desculpa. Isso é uma pastagem de azevém, pós-lavoura adubada, mas pastagem adubada. Com N, com P e com K. Resposta que eu tenho. Aqui, lado a lado, sem nitrogênio, com o nitrogênio na pastagem. Visualmente já dá para ver a diferença, né, pessoal? Não preciso nem falar em números, mas eu vou falar. Isso aqui é uma resposta. 0 de N na pastagem, 75 de N, 150 quilos de N na pastagem. E isso aqui é o que a gente chama, e o que a gente está buscando, que é uma lavoura de carne. Que é o termo que a gente está utilizando para justamente ter o mesmo peso para a fase da pastagem e para a fase da lavoura. E aí sim eu começo a colher carne na lavoura. Aqui é um experimento que foi realizado somente para ver o efeito da adubação. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me corrijam. Às vezes eu me emociono, vou falando ligeiro e sei que tem muita gente que não está entendendo muito, principalmente por ser em português. Mas me interrompam se estiver muito rápido. Efeito da adubação, com N, com P e com K na pastagem. Uma pastagem sem adubo, uma pastagem com adubo. Semeada aqui em maio. Na verdade, um pouco antes aqui, que foi, começou a ver o crescimento dela. O que eu quero chamar a atenção? Quando que eu atingi uma massa de forragem de 2.000 quilos por hectare. Isso dá em torno de uma pastagem de 20 centímetros de altura, uma pastagem de azevém, que seria uma massa onde a gente poderia entrar com os animais. Então, adubando ou não adubando, quando que eu conseguiria entrar com os animais, que eu atingiria essa massa de em torno de 20 centímetros. Adubada eu entraria início de julho, sem adubar, somente metade, final de agosto. Já começa por aí. Estou perdendo de colocar animal, de ganhar dinheiro. Porque eu estou perdendo de converter matéria seca, de converter pasto em carne, em proteína animal. Além disso, esse mesmo, outro dado realizado em 2016, com adubação, sem adubação. Isso sem fósforo e sem potássio. Só vendo adubação de 150 quilos de nitrogênio. Mesma coisa. Enquanto numa, eu tive... botei aqui os dados em dias de pastejo. Quantos dias de pastejo eu consegui utilizar ela? 130 dias com adubação contra 80 dias sem adubação. Então ganhei 50 dias só de retorno dessa adubação. Afora o ganho de produção total de biomassa. Enquanto uma eu produzi 3 toneladas de matéria seca, a outra foi 7 toneladas de matéria seca. Então isso vocês já conseguem ver que sim, a pastagem responde e sim, eu consigo ter esse retorno. No final da apresentação eu vou retomar falando sobre isso, porque tem um experimento que a gente está montando só para ver isso. Efeito de diferentes doses de adubação nitrogenada e efeito da adubação com fósforo e com potássio na pastagem. O quanto que isso me dá de retorno em produção de pasto e em produção de carne. E aí, pessoal, a gente vê que a inserção do animal do sistema traz melhoria do solo com baixa exportação de nutrientes. E por isso que nos leva a crer que eu trago esses dados para vocês para mostrar o quanto que exporta uma cultura de soja e o quanto que exporta uma produção de 10 toneladas de arroz. 4 de soja, 10 de arroz. Quanto que eu exporto de nutriente? 4 de soja exporta 320 quilos de N, mas isso não nos importa porque ela tira todo o N da atmosfera, correto?
60 de P2O5, 80 de K2O. 150 de N no arroz, 50 de P2O5, 30 de K2O, para 10 toneladas por hectare. E, em contrapartida, 450 quilos de produção, de ganho de carne. Isso eu não estou dizendo de lotação, isso eu estou dizendo de botou o animal, ele ganhou 450 quilos. Né? Seria 3 animais ganhando 150 quilos no período de pastejo. Quanto que eu estou exportando? 11 quilos de N, 7 quilos de P2O5 e 1 quilo de K2O. Agora vocês conseguem entender o porquê da onde que vem a melhoria mais rápida do solo quando eu adubo uma pastagem, por exemplo? Porque meus grãos, a produção de grãos exporta quase todo o nutriente. A carne não. O animal recicla de 70% a 95% desse nutriente. Ele não leva quase que nada na carne. A composição da carne vai ser quase que só carbono. Cerca de 80%, falando só de potássio, cerca de 80% do potássio ingerido retorna na forma de urina. Isso é quase que 230 quilos de K. Tem trabalhos que mostram isso, trabalhos científicos que mostram. Quase 230 quilos de K por hectare só ciclando e retornando via urina. Então, o que além disso eu gostaria de falar para vocês? É a importância do bom manejo do pasto. Como é que vocês veem o retorno de quase 230 quilos, né, de 80% do potássio na urina, se eu pegar uma área em que eu não tenha pasto, em que eu não tenha raiz, em que eu não tenha planta em crescimento, um nutriente extremamente móvel? Né? Isso aí pode ser sinônimo de perda. Então, esse é o caso em que a pecuária, se ela não for bem manejada, eu posso ter um sistema em que eu estou perdendo nutriente também. Ela não é sempre boa, ela nos traz algumas precauções que a gente tem que ter, principalmente falando do manejo do pasto. Em contrapartida, o esterco, ciclagem de nutrientes. Será que eu produzo mais soja? Arroz a gente infelizmente não conseguiu fazer esse dado, mas esse de soja a gente fez em terras altas em que a gente mediu placas de esterco, colocamos bandeira. Na safra seguinte, a gente conseguiu ver a produtividade da soja em cima de onde foi aquela placa de esterco. 8 sacos a mais, na média, de onde tinha a placa de esterco. Justamente pelo benefício de toda a questão biológica, principalmente. O primeiro palestrante, eu vi ele falando muito bem isso, é onde a gente menos entende, infelizmente, mas é onde mais está o resultado, a questão microbiológica do solo, trazendo benefícios. E aí a gente vê isso trazendo de novo para as terras baixas no cultivo do arroz. Aqui é um trabalho realizado em 2017 que fez um estudo em propriedades rurais em que avaliou quantos anos o senhor está produzindo pecuária nessa área. 2 anos com pastejo em trevo branco, 5 anos em Dom Pedrito com trevo branco e azevém, 10 anos em campo melhorado em mostardas e 16 anos em campo de seção em Uruguaiana. Diferentes períodos de integração, entrou áreas de arroz. A produção de arroz ali com diferentes adubações, com ou sem adubo, para ver qual o ganho que eu tinha da adubação nessas áreas. O que a gente conseguiu ver? Quanto mais tempo eu tinha do animal em pastejo, do período de pastejo, menor era o retorno da adubação. A gente chegou até aí diferenças de quase 0,8, só 800 quilos de incremento em produtividade com todo o investimento da adubação. Ou seja, em áreas em que eu tenho pecuária bem manejada, quanto mais tempo eu tenho, menos eu preciso adubar no longo prazo. Isso dá uma redução de 20% a 60% no custo da adubação, chega até a uma economia de R$400, pessoal, foi nesse caso, de economia no custo da lavoura de arroz em áreas em que eu já tinha o histórico de pecuária bem manejada. E isso nos levou a crer, e isso foi o que incentivou a gente fazer experimentos reduzindo a adubação nos nossos experimentos, para conseguir entender, bom, se eu colocar 1 ano só de pastagem no inverno, será que eu posso ter o benefício já na outra lavoura de arroz ou na outra lavoura de soja? Foi esse trabalho que nos incentivou. E isso também a gente pode concluir
principalmente em função do que eu falei para vocês, da exportação de nutrientes pelos grãos, que nenhuma rotação de culturas agrícolas de forma isolada vai construir um solo de qualidade. E isso é o benefício da pecuária, da pastagem no sistema, que a gente consegue, com o investimento, aumentar, melhorar a fertilidade do solo mais rápido do que só com cultivos de grãos. Mas o que muda, né? Eu já falei para vocês da questão da exportação, que o animal exporta menos nutrientes, mas o que muda em relação à pastagem? Não posso ter só planta de cobertura e adubar ela, por exemplo? Por que eu tenho que ter um animal pastejando? Né? Porque senão eu podia adubar uma aveia e não botar o animal, eu teria o mesmo benefício. Né? Qual a estrutura o que muda em estrutura da pastagem? O que faz com que eu tenha mais esse benefício? Aqui eu comparo, mostro para vocês, do lado esquerdo, a área de plantio direto só com integração, e do lado direito com planta de cobertura. As plantas vão crescer, o animal consumindo, com certeza o resíduo deixado de parte aérea, né, de resíduo de azevém ou de aveia ou de qualquer planta de cobertura, no final vai ser menor quando eu tenho um animal. Concordam comigo? Perfeito. No momento em que o animal está pastejando a planta, ela está sofrendo um estresse, ela vai ficar verde por mais tempo e ela vai investir mais em raízes. E isso já está cientificamente comprovado. A gente tem, inclusive, trabalhos já publicados mostrando que a gente também produz mais raízes quando eu tenho o estímulo do pastejo. E aí vocês vão entender o principal benefício dessas duas modificações na estrutura do pasto. Essa seria a planta da direita, entra em senescência, né, vai realocando nutrientes, porque ela não teve nenhum estímulo ao pastejo, ela começa a entrar em senescência mais rápida do que a planta pastejada. Consequentemente, também produz menos raízes. No final do ciclo, isso não é em terras baixas, é em terras altas. Experimento, município de São Miguel das Missões. Aqui tinha uma cerca, em que aqui tinha o manejo dos animais e aqui não tinha. Então, isso aqui, vocês conseguem ver na prática, foto tirada lá a campo, a diferença. Mas o que isso aqui dá de diferente? O que isso aqui? Vocês vão ver que isso influencia totalmente a perda que eu tenho de bases. Aqui a produção de raízes, só para comprovar que eu tinha falado para vocês. Área sem pastejo, 1,5 toneladas de matéria seca. Área com pastejo, 3 vezes mais produção de raízes. Né? Isso aqui tem uma importância muito grande na produção, no aumento de matéria orgânica do solo, porque o resíduo aportado, matéria seca aportado em superfície, ela é perdida muito mais facilmente, decomposta, em relação com o resíduo de raiz, que já está dentro do solo. Ela é decomposta e ela vira matéria orgânica com muito mais eficiência do que um resíduo aportado em superfície. Afora isso, eu vou falar dos benefícios também de perda de nutrientes. Em terras baixas, a gente tem quantificado por surpresa, porque eu achava que, por ter mais água disponível, o azevém em terras baixas produzisse menos raízes do que em terras altas. Quantificamos 6 a 8 toneladas de matéria seca só de raiz de azevém no período de inverno, avaliado em área de integração, aqui no município de Cristal, no Brasil. Então, foi uma surpresa, mas a gente estava esperando justamente que seria pela maior disponibilidade de água, mas na verdade não, ele produz mais justamente porque tem menos restrição ao crescimento de raízes. Então o pastejo estimula ainda mais a produção de raízes quando comparado em ambientes de terras altas. E aqui eu trago só para falar porque eu vi a primeira palestra, eu estava escutando, eu vi que falaram e teve uma pergunta sobre pH, não me lembro quem perguntou, também sobre acidez do solo, como é que eu faço calagem ou não faço, com que frequência eu tenho que fazer calagem. Esses dados não foram avaliados aqui em terras baixas e eu nem ia falar de calagem, mas por ter essa pergunta eu acho que é interessante a gente falar também. Os dados de 10 anos de experimento conduzido em integração lavoura-pecuária, soja no verão e no inverno pastagem. O que mudou isso? Diferentes alturas de pastejo, é o que é avaliado no município de São Miguel das Missões. Pastejo a 10, a 20, a 30 e a 40 centímetros e área sem pastejo, só com planta de cobertura. O que acontece com o pH? 10 anos depois, sem receber calagem. Em vermelho, área com pastejo intenso, mantida a 10 centímetros, pastejo moderado, média do 20, 30 centímetros de pastejo dos animais, sem pastejo azul. O que acontece com o pH no perfil do solo? Nada. Em superfície, média de 5
e em subsuperfície 4,4. Tá tudo ácido, concorda comigo? Se for pensar, menor que 5,5 deveria fazer calagem. Mas a acidez não é só pH. pH é só um dos atributos e um indicador de acidez. A gente tem que olhar outros indicadores. Vamos olhar então saturação por bases. Quantidade de bases que está saturando a CTC. O que acontece? Pastejo moderado. Os dois pastejados, 45% contra 35% da área sem pastejo. Opa, pH não deu diferença, mas eu tenho mais bases nos tratamentos pastejados. 10% a mais saturação por base. Vamos ver a saturação por alumínio. Mesma coisa, maior saturação por alumínio na área sem pastejo. 27% áreas pastejadas contra 44% áreas não pastejadas. Então, quando a gente fala em acidez, efeito do pastejo ou não, eu não tenho diferença no pH, né? O pH está me indicando uma alta acidez, porque está menor que 5, ou na média 5, mas eu tenho maior saturação por bases, então é melhor, ambiente pastejado, e menor saturação por alumínio, quando eu tenho pastejo. Por que isso? Vocês lembram das raízes que eu falei que consequentemente tinha maior matéria orgânica? Essas raízes também têm um efeito sobre a eficiência do uso dessas bases, cálcio e magnésio. Então, quando eu vou ver lá a saída improdutiva ou as perdas de cálcio e magnésio no solo de 0 a 40 centímetros, 10 anos depois da calagem, no sistema com pastejo eu tenho menos perdas do que quando comparado aos sistemas pastejados. E isso aí faz com que eu tenha maior saturação por base e menor saturação por alumínio. Então, consequentemente, eu consigo ter um período de recalagem menor quando eu tenho o animal em pastejo. Isso principalmente em função dessas raízes. Vocês imaginam que toda vez que eu tenho o potencial de ser perdido cálcio ou magnésio, eu tenho raiz absorvendo e levando ele de novo para cima. Então, eu diminuo as perdas dessas bases, eu posso voltar com calagem em um menor período de tempo. Tá, mas quanto período de tempo? Isso é equivalente, a gente quantificou, a manter no sistema de 4,5 a 6,5 toneladas por hectare de calcário. Só para vocês verem que não é pequena essa quantidade de cálcio e magnésio que deixa de perder. É equivalente a manter tudo isso aqui no solo só pelo fato de ter o animal pastejando. Menor necessidade de calagem. Mesmo assim, só para finalizar essa parte da calagem, que eu acho interessante mostrar isso, aplicação superficial de calcário após 10 anos. Né? O pH está ácido, vamos fazer calagem e vamos ver se a soja está respondendo. Eles fizeram então, solo menor que 5,5 pH, saturação por base menor que 65 e saturação por alumínio maior que 10. Foi feita a calagem em todos os sistemas e a resposta da soja no primeiro ano, somente a área sem pastejo respondeu quase que em 25% incremento de soja em produtividade, somente na área sem pastejo. Segundo ano também, menos quase 20%, respondeu um pouco mais de 5% a área com pastejo. No terceiro ano, nenhuma respondeu. Ou seja, quando eu tenho resposta em produtividade da soja, é somente em áreas sem pastejo. Eu não estou tendo resposta na soja, a calagem em áreas com integração lavoura-pecuária. Principal motivo que a gente tem estudado é a questão da complexação do alumínio tóxico que eu tenho por compostos orgânicos, por muitos compostos. Isso já é um estudo que mostrou, inclusive em solução de solo, todo o alumínio complexado em compostos orgânicos, porque eu tenho muito mais compostos orgânicos em área com pastejo, principalmente por exudação de raízes. Então, como eu falei antes, o pH ele pode estar 13,5, que eu não tenho nenhum problema para o desenvolvimento da soja, se eu não tiver alumínio tóxico. Se eu tiver alumínio trocável, esse pH baixo sim é um problema. Então, isso é o que a gente tem que tomar cuidado e eu só vou ter resposta. E essa não resposta, essa falta de resposta, possivelmente é por causa da maior complexidade, né, desse benefício que eu tenho desses compostos orgânicos nesses sistemas integrados. Além disso, o que a gente conseguiu avaliar
estudo publicado também, mostrando que em áreas pastejadas eu tenho maior efeito corretivo do calcário. Eu não tenho resposta na soja, mas o efeito corretivo do calcário é em maior profundidade, tanto em área com pastejo intensivo quanto moderada em relação à área sem pastejo. Eu só corrigi aqui a 5 até 15 centímetros menor saturação para alumínio em relação às áreas pastejadas. Ou seja, eu consigo fazer o perfil de solo e corrigir mais em profundidade, principalmente em função da maior produção de raízes nesses ambientes pastejados. Agora, falando um pouco mais do ambiente de terras baixas, vou falar um pouco para vocês sobre esses 5 anos de pesquisa que a gente teve, resultados só que estão presentes nesse livro, mas que estão em andamento, de estudos que estão em andamento ainda a campo atualmente. Esse experimento, Sistemas Integrados em Terras Baixas, foi iniciado em abril de 2013, então ele já está aí com mais de 6 anos, 7 anos, município de Cristal, uma área de 18 hectares, num plano solo áplico, tem em torno de 22% de argila. E o que ele testa? Diversidade espaço-temporal dos cultivos do arroz e intensidade temporal dos cultivos. Então, qual a intenção? É diminuir o cultivo do arroz e colocar cultivos em sucessão, em rotação, como a soja, e ver o benefício que isso traz para o arroz e para o solo. E gera diferentes sistemas de produção. O nosso primeiro sistema é um sistema arroz pousio, que é o sistema tradicional de cultivo do arroz do estado, com o preparo do solo, que seria a nossa testemunha. Então, eu entro semeando arroz depois do dia 20, 25 de setembro, colho a lavoura de arroz, deixo um pousio com o preparo do solo, faço o preparo antecipado da área. Nosso sistema 2, a diferença é que ele já vem em plantio direto, então a gente faz a colheita no seco da lavoura de arroz e tenta ter o mínimo revolvimento do solo, e entrando com pastagens no inverno. Todo inverno entra com pastagem e com animal em pastejo. Nosso sistema 3, a diferença para o sistema 2 é que tem adubação, tem a rotação com a cultura da soja no verão. Todo ano, então, é o sistema ping-pong, que eles chamam, mas o animal continua entrando em pastagens de azeveio no inverno. Sistema 4 é para ser o mais diverso de todos, em que eles tentam explorar maior diversidade de resíduos, né, aportados. Então, o primeiro ano entra com a pastagem de verão, que é o capim-sudão. Segundo ano, soja. Terceiro ano, milho. E quarto ano, retorna o arroz. E o quinto sistema, ele tenta colocar o maior número de vezes o animal no sistema, tanto no inverno quanto no verão. Então, tem uma maior diversidade de cultivos no inverno, com azeveim, trevo branco e cornichão. Aqui eu esqueci de comentar, tem azeveim e trevo branco também, só não tem o cornichão. E aqui aumenta com o cornichão no inverno, com campo de sucessão sempre no verão. Então, pastagem dessas 3 espécies no inverno, campo de sucessão, por 3 anos até que retorna o arroz. Durante o inverno, como eu já falei para vocês, é o que a gente tem a nossa lavoura de carne, que a gente tenta colocar a máxima condição para o desenvolvimento da pastagem, para que traga de fato todos os benefícios para o arroz e para as culturas em sucessão. Esse pastejo que a gente faz é um pastejo moderado, com a média de 15, 20 centímetros de altura do pasto, e isso nos dá um ganho médio de todos os sistemas de 700 gramas por animal. Obviamente que no final do período chega a 1 kg, 1,2 kg essa pastagem, ganhos de 150 a 350. Por que isso? Porque tem nosso sistema 2, em que eu tenho um curto período de tempo, um menor período, às vezes chega até 90 dias só de aproveitamento do pasto, né, porque eu tenho que entrar semeando o arroz mais cedo, e ele é colhido também, tem uma maior dificuldade no estabelecimento da pastagem, e eu tenho ganhos menores em função do menor período de uso, mas eu tenho sistemas como quando eu entro em rotação com a soja, em que eu consigo aproveitar até um maior período de tempo e tenho ganhos maiores de 350 quilos por hectare de carne. Isso na média de 3 a 4 animais jovens por hectare. Como benefícios, eu trago para vocês a produtividade desde que começou, somente do nosso sistema 1, 2 e 3, porque são os que têm arroz e soja com mais frequência. Então, desde que começou o experimento, a gente conseguiu sempre ver maiores produtividades do arroz em plantio direto com o animal
no sistema e sempre com altas produtividades, diferente daqueles resultados que eu falei para vocês do plantio direto, né, em que eu produzia menos no início. Não, aqui em função de eu adubar bastante a pastagem, possivelmente a carência por nitrogênio principalmente seja menor e eu consiga ter maiores produtividades de arroz já no primeiro ano. E quando eu entro com o cultivo da soja, eu ainda tenho altas produtividades de soja e também produtividades altas de arroz nessa rotação, né? Em média, nos cultivos, no primeiro cultivo de 10,4 toneladas contra 11,3 no sistema 2 e 12,1 quando eu tenho o cultivo da soja. Ou seja, tem benefício do animal e tem benefício da soja em rotação. Estou produzindo mais arroz, se for pensar só na produtividade do arroz. Aí, como eu falei para vocês, em função daquele trabalho lá, nos motivou a reduzir a adubação, né? Eu sei que eu estou produzindo mais no sistema integrado, mas será que eu não posso estar adubando menos? Vamos reduzir o custo de produção, tentar reduzir o custo de produção. O que a gente fez? A gente adubou com diferentes expectativas de resposta da cultura do arroz, né? Que seria baixa, média, alta e muito alta. Isso nos deu adubação de 60, 20, 20 até 150, 50 e 65 quilos de NP2O5 K2O. Primeira safra, 2015 e 16, se não me engano. Foi na minha dissertação isso aqui. E uma testemunha sem adubar, no nosso sistema 1 e sistema 2. Segundo a recomendação, o solo tinha uma mesma fertilidade. Por quê? Já tinha mais do que 6, se não me engano, miligramas por decímetro cúbico de fósforo, que seria alto, né? O potássio também estava médio na época, ainda, mas a mesma recomendação de fósforo e potássio. E de nitrogênio também, porque os dois sistemas têm uma baixa matéria orgânica. Mas a resposta dos cultivos à adubação já foi diferente. O que acontece? Quando eu não coloquei nenhum adubo, eu produzi 1,4 mais toneladas de arroz no sistema integrado quando comparado ao sistema tradicional, que é esse marrom aqui, arroz Paulzil. Ou seja, além de toda a produção de carne que eu tenho no inverno, que chega ali a 150 até 350 quilos de carne por hectare, eu ainda tenho um benefício de 1,4 toneladas se eu não adubasse a minha cultura do arroz, né? Só o benefício do sistema vindo, como o meu sistema está conseguindo nutrir a cultura do arroz. As respostas à adubação mostraram isso. Eu sempre produzi mais no sistema integrado e a máxima resposta no sistema integrado foi aqui, para uma média expectativa de resposta, em comparação à máxima produtividade, que foi aqui, para uma muito alta expectativa de uma resposta. Ou seja, o arroz no sistema normal está respondendo a adubação, no sistema integrado ele responde até uma média expectativa de resposta. Depois isso não vale mais a pena eu colocar adubo, porque ele aumenta aqui 100 e pouquinhos quilos de arroz por hectare. Então, aí isso nos mostrou, isso foi o primeiro estudo que eu realizei, minha dissertação, só que eu não podia concluir nada sobre os nutrientes. Eu sabia que aumentando os 3 nutrientes, o N, o P e K, eu tinha essa resposta. Só que eu não sabia qual era o principal limitante. Se era o nitrogênio, se era o fósforo ou o potássio. Porque aqui o potássio ainda estava médio. Depois disso eu realizei estudos. Isso a gente já tem estudos de 2 anos, vendo só a resposta ao fósforo e potássio. Porque isso tudo me indicava, quando a gente fazia análise de planta, e fazia análise foliar de arroz, em todos os sistemas eu tinha mais do que precisava fósforo e potássio. Então isso nos levou a crer de que o nutriente limitante não era nem o fósforo e nem o potássio, e sim o nitrogênio. Então a gente fez estudo isolando o fósforo e o potássio do nitrogênio. E aí, por surpresa, os 3 sistemas, aqui eu botei sistema 1, 2 e 3, que foi no ano seguinte, safra 2016-17, sistema 1 respondendo ainda ao fósforo e potássio, 6,6 para 9,2, sistema 2 e sistema 3 com maiores produtividades e sem resposta ao fósforo e potássio. Ou seja, todo no fósforo e potássio que eu estou colocando na pastagem, antes do sistema 2 e sistema 3, está sendo passado por ciclagem de nutrientes, principalmente, e o arroz está se beneficiando disso, do fósforo e potássio. Mas o nitrogênio
deixa eu só complementar com o fósforo e potássio antes. Esse foi o estudo que a gente fez com a cultura da soja. Mesma coisa que eu fiz com arroz naquele ano, eu fiz com a soja nessa safra. E aí botei diferentes doses de fósforo e potássio para diferentes expectativas de rendimento da soja. Aqui foi para 2, 3, 4 e 5 toneladas de soja por hectare, que deu aí desde 15, 20 de P2O5 e K2O até 60 e 95 quilos de P2O5 e K2O. E o que eu tive? Nenhuma resposta da soja adubação com fósforo e potássio no sistema integrado, que é o sistema que rotaciona arroz e soja. Mostrando que, de fato, comprovando que o nutriente que está sendo limitante não é o fósforo, não é o potássio, nem para o arroz e nem para a soja no sistema integrado. O que está sendo limitante é o nitrogênio, só pode ser. E aí, nessa última safra, e aqui, ó, sem adubar nada, pessoal, só para frisar, produzir alta produtividade de soja, com 0 de adubação, 4,5 toneladas de soja por hectare. Isso aí, todo mundo chegava lá no experimento, via as parcelas sem nada de adubo e não acreditava que não tinha nada de adubo de fato e que tinha essa produtividade de soja. Mas é porque a soja consegue todo o nitrogênio, né? Com uma boa drenagem. O Antonioni, inclusive, teve acompanhamento no início do experimento. Com uma boa drenagem, a gente consegue ter alta produtividade de soja. E aí, são os últimos dados dessa safra 2018 e 2019, andamento na minha tese. O que a gente viu? Sistema 1, 2 e 3, que é esse vermelho, verde e amarelo. Amarelo quando eu rotaciono com soja, verde só arroz pecuária e vermelho só arroz pousio. Diferentes respostas a doses de N. Então, o que acontece quando eu não boto nada de nitrogênio, né, na lavoura de arroz? No sistema 1, produzo 4,5 toneladas por hectare de arroz. Sistema 2, 6 toneladas por hectare de arroz. Sistema 3, 8 toneladas por hectare de arroz. Isso é o que o meu solo está conseguindo fornecer de nitrogênio, porque eu não coloquei nada, ele conseguiu produzir. Por que o sistema 2 e sistema 3 tiveram essa diferença de produtividade? Justamente pelo benefício da soja em rotação. Vocês comparam que um sistema, tanto 2 e o 3 em plantio direto, o fato de eu não revolver, todo ano colocar no sistema 2 quase 10 toneladas de matéria seca por hectare. Vocês imaginam a carência que eu devo ter de nitrogênio nesse sistema, quando comparado ao sistema 3 em que eu rotaciono, com um ano soja e um ano arroz. Né? Então isso nos mostra o benefício da cultura da soja nesse ambiente, como para acelerar a decomposição da palha do arroz e fornecendo mais nitrogênio também para o sistema. Né? Além disso, o que a gente conseguiu ver? Com a dose de 50 kg de N por hectare, eu já atingi a máxima produtividade aqui do arroz no sistema 3, 11,5 toneladas por hectare, e não preciso colocar mais. Então esses são os dados. É o segundo ano, na verdade, que a gente fez esse experimento, que a gente já conseguiu ver o benefício da soja para esse ambiente. Se eu tiver que colocar, então, adubação no arroz, a gente pode estar tranquilamente colocando só todo o fósforo e potássio na fase de pastagem e somente 50 kg de N no arroz para atingir altas produtividades. Em relação ao sistema 1 e 2, o sistema 1 ainda ele tem sempre menores produtividades e o sistema 2 ele obteve aqui a maior produtividade de 100, mas continuou respondendo até 200 quilos. O que tem nos nossos estudos mostrado é que quando eu não entro com rotação, quando eu tenho só o cultivo do arroz todo ano entrando, eu ainda dependo sim do nitrogênio na fase do arroz para garantir alta produtividade. Isso por quê? Porque eu tenho outras fontes de nutrientes além do solo, ou daquilo que é mensurado na análise de solo. Ciclagem de nutrientes, o que nos motivou? Eu já vou falar sobre o conceito de adubação de sistemas, mas foi justamente isso. A gente fazia análise do solo e os valores dão muito parecidos, não dão muito diferentes, né? Mas na verdade no sistema integrado eu tenho muito mais do que só o solo como fonte de nutriente. Aqui a gente tem quantificado a quantidade de nutriente que eu tenho na palha, tanto do arroz quanto do azevém. Então depois que eu colho o arroz e entro com a pastagem de azevém, isso no experimento, o que eu tenho de nutrientes ciclando que não só o solo? 40 kg de N por hectare, 25 de P2O5, 230 de K2O, pessoal.
uma palha com uma produção de em torno de 10 toneladas de matéria seca, a gente fez isso. Coletou a palha, analisou do arroz. O arroz não exporta quase nada de potássio, muito pouco, na verdade tudo quase retorna via palha. E esse retorno é muito rápido ainda, pessoal, porque o potássio não faz parte de estrutura da planta, né? Qualquer chuva que dá, ele literalmente sai da planta e é liberado para o solo. Então, esses 230 quilos em um solo com uma baixa capacidade de reter nutrientes, o que vocês acham que pode acontecer? Né? Também o que eu falei com a urina acontece aqui. Possíveis perdas desse reaproveitamento do potássio se eu não tiver um sistema colhe-planta eficiente. Então vamos tentar minimizar esses períodos de ter pastagem e pós-lavoura de arroz para tentar aproveitar tudo isso e minimizar perdas. Palha do azevém para o cultivo do arroz, quanto que ainda fornece? 50, 20 por hectare, 70 quilos de K2O por hectare. Isso em torno de 3 toneladas de matéria seca de resíduo de azevém, gerando essas quantidades. Então, tudo isso aqui está ciclando no nosso sistema e a gente não está vendo na análise do solo. Então, isso nos permite que a gente faça arranjos e que possa depender menos só do solo como fonte de nutriente. O conceito de adubação, mais finalizando então já a palestra, o que seria isso? Seria a antecipação da adubação que seria feita na semeadura da lavoura para a semeadura da pastagem. E para que serve? Fornecer a produção de forragem, aumentando os ganhos com pecuária e ainda explorando a reciclagem do animal em pastejo para disponibilizar os nutrientes aplicados na pastagem para a lavoura. A gente tem um experimento, não é em terras baixas, mas ele é na estação experimental da URGS, com solo arenoso, então a questão de textura de argila não varia tanto com nossos solos de terras baixas, mas ele não é numa cota baixa do terreno. E a gente só testa nele o efeito do pastejo ou não com ovinos e o efeito da adubação. Adubação com fósforo e potássio realizado na soja ou realizado na pastagem. Como isso afeta toda a produção, produtividade de soja, produção de forragem, produção de carne, de ovinos no caso. Então aqui nesses dados, segundo ano de avaliação que a gente já tem, porque o experimento é mais recente, a gente já viu que quando a gente coloca o adubo na fase pastagem, a gente aumenta o crescimento de pasto, mesmo com fósforo e potássio corrigido, ou seja, acima do nível crítico. Esse aumento de pasto, né, do crescimento do pasto, faz com que eu aumente a carga animal e, consequentemente, o ganho por área. Então, tenho maior produção de carne. E, além disso, a produção total de pasto, né, a produção total de matéria seca de forragem, ela é maior quando eu adubo na pastagem. Ou seja, quando eu faço, só mudar a época, e em vez de colocar na soja o que a soja está exportando, colocar na pastagem, eu produzo 2 toneladas de matéria seca de azevém a mais, e que vai me dar uma produção de cordeiros a mais também maior com essa mudança de estratégia da adubação. Eu tinha aqui o slide, tirei. Tinha 2 anos de avaliação e nenhum dos anos não deu diferença na produtividade da soja em sucessão. Ou seja, para a pastagem está dando diferença a gente colocar todo o fósforo e potássio nela, mas na soja não está dando diferença. Ela não produz mais, ela absorve mais nutriente, ela muda a fisiologia e consegue absorver mais, mas essa mudança não afeta a produtividade de grãos dela, que é o que a gente chama de consumo de luxo. Tem bastante dados na pesquisa demonstrando isso. Quando a cultura absorve mais do que precisa, o que não é o limitante para a produtividade dela. Ou seja, se a gente tiver que repensar a adubação, que seja feita toda na pastagem e não precisa ser feita na lavoura da soja. Critérios para adubação: fertilidade construída. Quando eu falo isso principalmente fósforo e potássio acima de um nível crítico, em que eu tenha que fazer somente adubação de manutenção, de reposição. Não revolvimento do solo, porque tudo que a passagem de um ciclo para o outro só vai ser em função dos resíduos.
que é o que faz a ciclagem de nutrientes, resíduo tanto animal quanto vegetal. Então tem que ter um alto aporte de resíduos e inserção do animal no sistema. Isso aqui eu ia passar para mostrar para vocês como estava os teores de fósforo, como é que está depois desse longo prazo, do experimento de terras baixas, que iniciou em 2013 e foi até 2017, quanto que, além de produzir mais arroz, além de produzir carne, como que o meu solo foi melhorado ou não pela adoção do sistema integrado. Né? O quanto que a gente pode quantificar que tem a mais de reais por hectare no solo. Falando em fósforo, nosso sistema 1, desde que começou o experimento, ele até diminuiu um pouco o teor de fósforo, que é o pousio lavoura, arroz pousio. Pecuária lavoura aumentou o teor de fósforo. E pecuária de longo prazo, que seria o nosso sistema 5 aqui, desculpa, não é o nosso sistema 3, aumentou muito mais teor de fósforo. Quanto que representa isso em reais por hectare? Só falando em quilos de P2O5 para superfosfato triplo. Aqui nesse sistema eu teria que aumentar em R$10 por hectare o custo com adubação fosfatada, enquanto nos outros eu reduzo em 80 até 220. Perfeito, vamos falar em potássio. Potássio é menos, essa diferença é menor justamente porque é um nutriente que ou eu posso ter mais perdas, ou o que a gente está vendo no experimento, as formas desse nutriente elas são bem mais... eu tenho outras formas que são beneficiadas pela adubação e que na análise tradicional do solo não estão sendo vistas. Mas enfim, isso é um pouco mais complexo. Mesmo assim, aumentei em todos os sistemas. Benefício de R$20 por hectare, 40, 180. Isso em equivalente KCl, o que eu tenho a mais, depois de 4 anos. Fiz a mesma coisa para a matéria orgânica. Então o nosso bem mais precioso, que é o que eu falei para vocês, né? Eu não botei nem perto de todas as vantagens que ela traz para o meu sistema. Eu só mostrei em equivalente nitrogênio, ureia, quanto que eu tenho a mais, só contando uma mineralização de 3% ao ano de N via matéria orgânica. O que isso me trouxe? Um custo maior de R$20 por hectare no sistema 1, em relação a uma diminuição do custo de R$50 por hectare e R$90 por hectare. Então, a gente pode estar reduzindo o custo de produção com algo que a gente muitas vezes não está mensurando, que é o quanto nosso solo está melhorando. Então, só falando em custo da lavoura de soja hoje, a gente tem aí quase que 27% vindo dos fertilizantes, uso de fertilizantes, 27% de agroquímicos. Em um cenário pessimista, a gente poderia estar reduzindo 170 quilos por hectare. Aqui eu nem quantifiquei o nitrogênio porque não precisaria na soja. Se a gente for fazer para o arroz, eu posso reduzir ainda mais. Então, além de produzir mais grãos, além de produzir toda a carne que eu não estou quantificando, a gente ainda está melhorando o solo, o que pode diminuir custo de produção pela diminuição da adubação. Afora, todos os agroquímicos que eu não trouxe nenhum dado para vocês, senão a gente ia ficar mais 2 horas falando de todo o benefício de garantia do produto utilizado, de menor resistência de plantas daninhas, de maior controle pelo sombreamento e menor incidência de buva na lavoura, e que a gente pode estar reduzindo ou garantindo a eficiência dos agroquímicos aqui, que eu nem estou falando e nem vou conseguir falar isso. É uma outra longa história para um outro workshop para a gente falar sobre. Mas como a pecuária constrói um solo de qualidade, principalmente em função do acúmulo da biomassa vegetal, acúmulo de matéria orgânica no solo e maior retenção desses nutrientes. Menos perdas, estou sendo mais eficiente. E em função disso, eu tenho menor dependência da adubação e menor custo de produção. Consigo ser mais rentável, mais lucrativo no meu sistema em função da pecuária no sistema. Então, muito obrigado, muita graça. E é isso aí, fico aberto à disposição a perguntas. No sé si tenemos preguntas, mucha información. La verdad que vimos esa charla en Valle el año pasado y quisimos traerlo a Denardín justo por eso, porque es mucha información que trae y nos rompe los libros porque muestra que la intensificación mejora el sistema y uno piensa que a veces
aliviando el sistema y rotación, es mejor, pero en realidad él muestra que intensificando bien hecho es mejor. No sé si tenemos alguna pregunta, si no, seguimos con la próxima. Não tenho quantificado dos custos nesse experimento. Desculpa, podia falar no microfone. Não tenho quantificado os custos, mas não passa de R$1.000 por hectare. No início, dá para fazer. O principal custo era com semente. É que na verdade é difícil quantificar porque o experimento sempre tem parcerias com empresas, mas quase sempre o equivalente em adubação. Nos 4 primeiros anos, a gente fazia uma grande quantidade de adubação realizada, tanto com nitrogênio, quanto fósforo, quanto potássio. Isso dava 110 quilos de NP2A5K2O, cada um deles. Então, a gente colocou justamente para proporcionar uma boa produção de pasto, com equivalente densidade de plantas de 30 quilos de azevém. E isso dá para tranquilamente fazer o quanto que é o custo. Eu não sei, eu acredito que não passava de R$1.000 por hectare o custo da pastagem. E até mesmo os nossos piores sistemas, que era o nosso sistema 2, que eu falei, em que teve períodos em que eu tinha até mesmo somente 90 dias de animal em pastejo, eu já conseguia equiparar e tirar o custo de produção da pastagem com o ganho que eu tinha de animal, né? Tirando todo o benefício que eu tinha sempre produzindo mais arroz nesse sistema. Nos piores cenários, a gente tirava o custo de produção da pastagem. Buenas, entonces, agradecemos a Denardín por la charla y seguimos con Blasina, con buenas noticias, esperemos. Ponemos acá.